E aí, gente, tudo bem? Vou falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje vamos fazer um vídeo light. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as roupas para natação, os maiôs, as sungas, né? Como é que foi um pouquinho da evolução deles. Eu vou tentar ser bem rapidinho para não fazer um vídeo longo demais, mas eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho como é que aconteceu essa evolução histórica para a gente saber como é que nós chegamos até aqui, o que aconteceu nesse caminho, porque aconteceram umas coisas bem interessantes nisso. Eu vou usar bastante dos meus efeitos especiais nesse vídeo, viu, gente? Preparem-se. Eu consegui umas fotos legais. Quando a natação começou, né, não era nem tão organizada como modalidade esportiva, os maiôs masculinos de natação eram esses aqui, ó. Olha que bacana. Né? Hoje a gente pode rir, mas na época era o que se usava. Interessante a gente notar que nessa época, como a natação nem era tão desenvolvida assim, o que acontecia era que os maiôs eram ditados muito mais por aspectos culturais, morais e dos costumes do que propriamente dito por necessidades esportivas. A natação não existia ainda como uma modalidade tão organizada e tão competitiva como a hoje. Então a coisa funcionava muito mais nesse aspecto, né? Tem uma outra foto aqui depois, ó. Olha o maiô masculino, que charme. 1927. Diminuiu um pouquinho só, né? Mas ainda era um macaquinho, tá vendo? Então a coisa ainda ia muito lentamente, porque a natação também junto estava meio que se organizando nisso. Aí, aos poucos, as coisas foram... A modalidade de natação foi se firmando, principalmente nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos mesmo, a partir do Barão Pierre de Coubertin, final dos anos 1800 e pouco, começaram a se desenvolver, e aí a natação começou a buscar alguma eficiência. As mulheres entraram na jogada. Quer saber como eram os trajes femininos? Olha só a mulherada aí, ó. Equipe inglesa de natação. E aquela senhorinha ali atrás parece que não está gostando muito, né? Tá achando meio indecente esses maiôs, né? Era desse jeito. Aí as coisas foram se desenvolvendo. Como eu disse, a natação foi ganhando o seu aspecto mais competitivo, e aí as pessoas começaram a buscar a eficiência mesmo. Ou seja, que a coisa ficasse leve, além de confortável, fica leve, né? Não ficar muito pesado e dá pouco arrasto. Então as coisas começaram a ficar um pouco melhores. Aí em 1948, olha só. Olha que bacana. Aí já é uma sunga, né? Sunga boxing hoje em dia a gente chamaria, né? Você vai na praia e você vê muita gente com essa sunga hoje em dia. Ela é de 1948. E já havia essa preocupação. E essa preocupação foi uma preocupação crescente, viu, gente? A partir daí, tanto em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e outros eventos ligados à natação, havia essa preocupação em que a sunga fosse ficando mais leve. Ou seja, entrou em um processo de miniaturização e de ficar mais levezinho. Então, pelo menos na parte masculina e também na parte feminina, os maiôs foram diminuindo, mas o material de que eles eram feitos era cada vez mais fino, para reter cada vez menos água, ficando mais leve e oferecendo muito menos arrasto. As coisas foram assim. Para vocês terem uma ideia, em 1972 é o ano do fenômeno Mark Spitz. Eu já comentei dele em outros vídeos, né? Eu vou mostrar uma foto dele aqui, ó. Olha o bacanão aqui, ó. Mark Spitz na época das 7 medalhas de ouro. Agora o Phelps já bateu esse recorde com 8 medalhas, né? Mas sabe quanto pesava a sunga do Spitz, essa sunguinha aí? Pesava 18 gramas. De lycra, material revolucionário na época, né? Já não era nem algodão e não era nylon, era lycra. 18 graminhas. Então, você vê que o processo ainda era esse processo de miniaturização e de ficar cada vez mais levezinho. No caso das moças, como eu disse, não tinha muito que diminuir, mas era já aquele maiô que a gente sabe, com aquela alcinha bem fininha, maiô cavado ainda, maiô com aquela cava antiga ainda, né? Mas tecidos cada vez mais leves, cada vez mais leves. Eu achei uma foto aqui entre 91 e 92 do nosso Gustavo Borges. Olha que bacana o nosso Gustavo Borges aqui, ó.
Olha a sunguinha do Gustavo Borges, ainda nesse processo de miniaturização, né? Aí as coisas foram acontecendo assim, só que no final da década já de 1990, começo dos anos 2000, houve nessa evolução toda um ponto de inflexão. A Speedo já era uma grande indústria de material esportivo e a Speedo tem seus próprios laboratórios. E ela começou a desenvolver uns maiôs pouco maiores em termos de tamanho, de cobertura de corpo, mas que ofereciam menos resistência do que a pele depilada. Mesmo que o nadador, homem por exemplo, ou moça, se depilasse completamente, a pele oferece uma certa resistência ao avanço. A Speedo começou a desenvolver esses maiôs que hoje em dia a gente vê por aí. Começou a desenvolver. O pessoal chamava de fast skin, pele rápida, né? Ou seja, a água deslizava sobre esse tecido desses maiôs fast skin mais rápido, com menos retenção do que deslizava sobre a pele humana lisinha, depilada. E aí a Speedo foi desenvolvendo esses maiôs fast skin a partir dos anos 2000. E aqui está o modelo, um dos primeiros modelos fast skin. Olha que bacana, modelo completo. E esse modelo completo fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Aqui nós estamos falando do ano 2000, das Olimpíadas de Sydney. Era uma época em que homens e mulheres usavam esse modelo aqui. O Ian Thorpe usava esse modelo, manga longa, perna, pescoço, tudo. Aquela nadadora holandesa, Indy de Bruyn, recordista também, estabeleceu vários recordes, com esse maiô também. Então, a adoção foi em peso, porque as pessoas começaram a ver que realmente melhorava e os recordes começaram a cair, né? Começou a cair recordes. E veja, a coisa foi tão assim, foi tão explícita, que mesmo nadadores resistentes a essa, vamos chamar de modernagem, havia nadadores resistentes. O principal ícone dessa resistência era o nadador russo Alexander Popov. Quando perguntavam para ele se ele ia usar fast skin, ele respondia que ele tinha a sua própria pele. Ele falava assim. Mas até ele, em 2004, nos Jogos de Atenas, até ele cedeu e usou uma bermuda. Bermuda, não um traje completo. Aliás, desculpe, eu falei bermuda não. Até um traje com pernas longas, né? Pernas, vamos ver. Então até ele mesmo cedeu, ele que fazia parte da resistência, ele não gostava disso, ele achava que isso, que essa tecnologia estava intervindo sobremaneira no desempenho dos nadadores. Bom, a coisa foi, aí a Speedo chegou a desenvolver o maiô que se chama LZR Racer, seria Laser Race, que é um maiô que além de ter essa trama fast skin, ele tinha também umas placas de um outro tipo de material. Vocês estão vendo aí esse cinza mais claro, que é o Phelps e a Natalie Cogley, né? Não sei se está dando para ver direitinho. Essas placas cinzas eram placas de um material que segurava muito ar, portanto influía muito na flutuabilidade. E essa era a grande crítica que havia. Então, nessa primeira década dos anos 2000, houve uma evolução enorme disso. A Speedo estava sempre um pouco na frente, mas outras empresas italianas, francesas, a Arena francesa, outras empresas italianas fazendo e patenteando esse tipo de coisa. Aí dava problema, porque o atleta tinha um patrocínio que tinha exclusividade de usar uma coisa. Houve um problema com os atletas do Japão que não podiam usar essas roupas e tal, e capitaneados por aquele nadador de peito, Kosuke Kitajima, ele quebrou isso e falou, não, eu quero essas roupas também, tá todo mundo nadando. Mas a coisa era incrível, Para vocês terem uma ideia, em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, caíram 13 recordes mundiais. No europeu do mesmo ano, em 2008, caíram 17 novos recordes mundiais. Os recordes iam caindo de batelada.
Só que aí o efeito foi o inverso. Os recordes caíam com tanta facilidade que a própria federação, a FINA, foi obrigada a admitir que os trajes estavam ajudando demais. É claro que a roupa sendo leve sempre é uma ajuda, é um tipo de ajuda, mas estava ajudando demais, principalmente na questão flutuabilidade. As roupas flutuavam muito, davam muita flutuabilidade, e mais, as roupas tinham um fator de compressão e continham a pele do nadador. A roupa entrava bem agarrada e tinha aquela compressão. A água não conseguia fazer aquelas ondulações na pele do nadador. Quando a gente vê um nadador só de sunga ou uma moça de maiô cavado nadando, a gente vê que a pele dele faz umas ondulações assim, a própria pele, e eles são secos. Mas a própria pele faz uma ondulação. Esses maiôs, eles continham essa ondulação, não tinha isso. Isso é uma ajuda externa. Começou a caracterizar a ajuda externa. Aí a FINA foi caindo em si. Então, a FINA, quando chegou durante o Mundial, durante o Campeonato Europeu de 2008, que foi na Croácia, quando caíram 17 novos recordes, já houve uma primeira reunião. Depois, em 2009, em Dubai, a FINA fez uma outra reunião, já para fazer aquilo. Primeiro ela fez uma tentativa de delimitar a área do corpo coberta e tal, só a área do corpo. Quer dizer, o material em si, o desenvolvimento poderia continuar avassalador e rápido como estava acontecendo. Só que tem um problema, a Speedo era a principal patrocinadora desses jogos. Então havia uma relação um pouco promíscua, um pouco complicada, porque a empresa interessada em desenvolver esses novos maiôs tecnológicos e vendê-los era a principal patrocinadora dos campeonatos da FINA. E a coisa começou a parecer que a FINA estava cedendo a essas coisas, deixando que a Speedo fizesse o que quisesse, aquela coisa toda, ficou um clima insustentável. Aí em 2009, durante o Mundial de Roma, a FINA surpreendentemente deu uma guinada e falou, olha, vamos parar com tudo, vamos definir que o maiô terá que ser sempre de material têxtil, está restrito aos homens apenas a bermuda, da cintura até pouco acima do joelho, das moças pouco acima do joelho até a parte de cima, mesmo assim na forma de alça, não pode cobrir ombros, então acabou aquela história de manga comprida. A Speedo voltou atrás e caiu em si. E aí eu já achava que aquilo estava uma casa da mãe Joana, eu dava opinião para várias pessoas aqui, conversava com colegas aqui da Escola de Educação Física, eu achava que aquilo estava uma casa da mãe Joana, e estava mesmo, e a FINA resolveu dar um basta nisso e delimitou os maiôs como eles são hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso brazuca César Cielo usando a bermuda atual. Olha que legal. Só que aí tem outro problema. E os recordes que foram quebrados esse tempo todo? Essa que eu chamo, esse termo é meu, década perdida. Essa década perdida, do ano 2000, final dos anos 1990 e pouco, até 2009, é uma década, arredondamente uma década perdida. Ficou essa coisa de desenvolver isso, uma fábrica protegendo seus segredos, um desenvolvimento frenético e tal, mas desenvolvimento de materiais externos e com ajuda externa. Não era desenvolvimento de metodologia. Recordes caíam não é porque apareciam novas metodologias de treinamento, novos exercícios, novas formas de fortalecimento muscular, novas técnicas de nado, nada disso. Só material. Estava errado. E aí ficou essa década perdida. Aí a FINA fez um congresso, eu não consegui achar a data certa desse congresso. O que nós vamos fazer? Vamos manter esses recordes aí junto com os outros, vamos fazer uma classificação à parte. Aí depois de muita briga resolveram deixar do jeito que estava, vai ficar junto esses recordes aí, e à medida que os nadadores, agora com a nova regulamentação mais restritiva, viessem desenvolvendo os seus recordes, né, eles iriam igualar e superar
esses recordes dessa década perdida. E olha, uma das poucas decisões acertadas, eu fiquei meio cético, me lembro quando li essa notícia, mas uma das poucas decisões acertadas da FINA. De fato, poucos meses depois, nadadores com os novos trajes, agora restritos à nova regra, já começaram a bater, e a grande maioria dos recordes ainda dessa década perdida, com os maiôs, chamados maiôs tecnológicos, grande maioria dos recordes já caiu. Ou seja, o homem não precisa dessa ajuda, o homem não precisa. Apenas com o desenvolvimento de novas metodologias de treino, novas técnicas, novas formas de fortalecimento, enfim, ele pode desenvolver a natação, e a natação continua quebrando recordes, fazendo maravilhas. O Spitz veio aí para bater com oito medalhas de ouro na mesma Olimpíada, e agora Caleb Dressel aí detonando, aquele inglês Adam Peaty do nado peito, o inglês. É isso que tem que ser. A natação tem que ser isso. A natação é um esporte. Então essa coisa de maiôs tecnológicos acabou, ficou no passado, mas ficou essa década aí para a gente saber como é que nós chegamos nisso, e foi assim mais ou menos que as coisas aconteceram. Contei muito rapidinho, né, gente? Espero que vocês não reparem. Se você aí acompanhou, tem outras informações, por favor, deixa aqui. Vamos fazer desse vídeo aqui nos comentários um centro de novas informações. Eu fiz uma pesquisa a melhor que eu pude aqui, né? Mas vocês podem me ajudar. Eu sei que tem muita gente aí que me acompanha, que é apaixonado pela natação que nem eu, e que pode ter novas informações interessantes. Deixa nos comentários aqui para que as pessoas que tenham acesso aqui tenham muito mais informações do que essas que eu deixei aqui. Tá bom? Por hoje era isso. Obrigado pela sua atenção. Divulguem o nosso canal, por favor. Quem não se inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho, né? Façam os comentários que for, façam os comentários, contribuam com os comentários, divulguem, mandem para os seus amigos, postem nas redes sociais para a gente continuar crescendo sempre aqui. Mandem suas sugestões de vídeos. Isso aqui foi uma sugestão de vídeo, aliás, vários sugeriram, eu estava devendo, né? E porque as melhores sugestões viram vídeo. Tchau!